O presidente divulgou por meio do senador Flávio Bolsonaro uma carta em que pede que as diferenças internas sejam deixadas de lado e defende apoio à pré-candidatura do filho à presidência da República. Nesse documento, Bolsonaro afirma que Flávio é seu porta-voz, diz confiar nele para resgatar o Brasil e conduzir o país à prosperidade. A gente vai ouvir esse trechinho que o Flávio leu. Né, e direta. Então vamos lá, eu começo assim, meu pai. Brasília, 11 de julho de 2026. Carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo num momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos tudo faremos pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Assina Jair Bolsonaro. Então, gente, essa aqui é a carta de alguém que está preso injustamente. Bom, essa carta que foi divulgada no meio do embate aí entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, depois do vídeo que ela acabou publicando. Michele deixou a presidência do PL Mulher e muitos disseram, e aí teve muita análise, muitos disseram que a saída da Michele Bolsonaro foi uma estratégia sob as lentes da própria família Bolsonaro, né? Aquele famoso ditado, falem mal, mas falem de mim. Quando a Michele Bolsonaro decide divulgar aqueles vídeos, ela coloca a família mais uma vez no centro da conversa, tira o foco da questão do Vorcaro, da relação do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro e acaba mostrando o poder que a família Bolsonaro tem dentro da política brasileira. Esse é o viés positivo. O viés negativo é a possibilidade de perda de apoio de evangélicos e dos votos femininos na campanha do próprio Flávio Bolsonaro. Aí eu começo pelas críticas da carta aí do Jair Bolsonaro. O primeiro a criticar foi Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás e também pré-candidato à presidência da República, que disse que um homem de 45 anos não precisa do aval do pai, mais uma vez, para mostrar que é o candidato à presidência da República. A produção está me ouvindo? Se a gente tiver essa publicação aí do Ronaldo Caiado, a gente já mostra para quem está nos assistindo, porque ele fez uma crítica dura, querendo dizer o seguinte, olha, Flávio precisa mais uma vez mostrar que é o candidato do pai, isso já não está mostrado, isso já não está claro. E aí eu te pergunto, Felipe, esses vídeos da Michele, essa discussão dentro da família, acabou prejudicando o Flávio para chegar no ponto que o pai, que o Jair Bolsonaro precisa mais uma vez provar que o Flávio é o candidato indicado por ele? Nira, claro que atrapalhou a campanha do Flávio Bolsonaro esse vídeo da Michele Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Eu não tenho dúvida que o problema que gerou, né, além da repercussão, né, que colocou o Flávio Bolsonaro como misógino, machista, que teria dito para Michele Bolsonaro não atuar na vida pública ou não atuar em decisões partidárias, que não entendia nada de política, né, deixou isso claro para todo mundo, né, que ele seria uma pessoa contra as mulheres, isso que está aparecendo nas entrelinhas, a minha nas entrelinhas, está aparecendo diretamente, explicitamente, nesse vídeo da Michele Bolsonaro. A gente sabe, né, que para o Flávio Bolsonaro ganhar as eleições, ele precisa do público feminino, né? O Jair Bolsonaro só perdeu as eleições de 2022 porque as mulheres votaram contra o Jair Bolsonaro. Então, esse vídeo da Michele Bolsonaro, Neila, mostrou uma certa ruptura, divergência, conflito familiar. Então, eu creio que essa carta que o Jair Bolsonaro apresentou, que o Flávio Bolsonaro leu, né, é para tentar buscar uma coesão dentro dos aliados políticos, né? Até porque, Neila, quando você pega, por exemplo, a repercussão das figuras importantes em relação a Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, algumas apoiaram diretamente a Michele Bolsonaro. A Damares, por exemplo, né, deu a entender que sabia do vídeo, que a Michele Bolsonaro estava gravando o vídeo. A Damares, por exemplo, que é uma liderança de direita, feminina importante,
não foi no evento do Flávio Bolsonaro com as mulheres, lideranças femininas, né? Então, claramente, a Damares apoiou, né, a Michelle Bolsonaro. Tereza Cristina, igualmente. Tereza Cristina, apesar de ter feito uma declaração mais contundente, né, como a Damares fez, né, a Tereza Cristina não foi no evento que o Flávio Bolsonaro lançou. A Tereza Cristina está cotada para ser a vice-presidente do Flávio Bolsonaro. Então, eu creio que essa carta do Jair Bolsonaro veio buscar, né, primeiro, ressaltar, né, e ressoar o apoio do Jair Bolsonaro ainda ao filho Flávio Bolsonaro. Algumas pessoas começaram a depreender que o Flávio Bolsonaro estaria enfraquecido, que o Jair Bolsonaro estaria incomodado com o desempenho do Flávio Bolsonaro e que poderia tirar o Flávio Bolsonaro da disputa. Essa carta veio reafirmar que o Flávio Bolsonaro vai ser a liderança de direita que vai ter o apoio do Jair Bolsonaro nas eleições. E mais do que isso, veio conclamar, né, a união da direita em relação a esse assunto. Vamos deixar as diferenças de lado. O importante é tirar o Lula do poder. O importante é acabar com o projeto de reeleição do Lula. Então, nesse contexto, gostei desse contexto. Nesse contexto, Neila, a carta do Jair Bolsonaro foi uma carta interessante e importante para o Flávio Bolsonaro. E mais do que isso, olha só, o Jair Bolsonaro é uma figura que está impedido de se manifestar. Ninguém sabe quais são as opiniões dele sobre o vídeo da Michelle Bolsonaro. Ninguém sabe qual é a opinião dele em relação a vários assuntos que estão aí vigentes no Brasil. E agora ele rompeu o silêncio. Eu nem sei se isso acaba conflitando com a decisão do Alexandre de Moraes, né, que proibiu ele de se manifestar em rede de terceiro também. Eu nem sei como é que vai ser. Esse é outro aspecto dessa carta dele que o Flávio Bolsonaro leu, né? Mas ele não fala toda hora, porque ele não pode falar toda hora. E agora ele falou, mais uma vez, por meio do Flávio Bolsonaro, reafirmando que o Flávio Bolsonaro é o seu candidato, é o nome dele à presidência da República. Bom, a gente está vendo aí na tela a postagem do Ronaldo Caiado, que ele fala, olha, um candidato à presidência precisa provar que decide sozinho nos momentos mais duros. O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança. Quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria, deixando claro que ele não acredita que o Flávio Bolsonaro consiga conduzir o país ou até mesmo conduzir uma campanha eleitoral. E aí, Piperno, o Felipe tocou num ponto interessante. Já tem gente indo atrás do Supremo Tribunal Federal questionando a carta do Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: acabou passando por cima da decisão do ministro Alexandre de Moraes, dando opinião, se manifestando por meio das redes de outra pessoa, que é do Flávio Bolsonaro. O Lindbergh Farias fez isso e pede que a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro seja cancelada por conta dessa manifestação que o Flávio Bolsonaro leu. É para tanto, Piperno? Neila, eu tenho muita dúvida em relação a isso, mas eu acho que o Lindbergh está fazendo o papel dele de opositor da família Bolsonaro. Muita gente, aliás, vai pelo mesmo caminho. Mas, embora assim, a fronteira disso tudo seja muito tênue, me parece que ele não cometeu nenhuma infração. Aliás, quando essa carta surgiu, me pareceu assim uma versão carta da Dona Lúcia da família Bolsonaro, né? A Dona Lúcia, aquela série, né? A da célebre carta lá que o Parreira leu depois do 7-1. Né? Me pareceu um pouco isso. Mas eu acho o seguinte, eu já vi, por exemplo, enfim, pessoas presas escreverem cartas aí a familiares, a aliados, a advogados, ou sei lá quem, né? Enfim, apoiadores. Me parece que a lei não prevê que isso seja algo proibido, né? Imagina, por exemplo, alguém lá cumprindo uma pena de 20 anos, vai lá o advogado, dá um pedaço de papel para ele, ele redige uma carta, enfim, destinado aí a um amigo, um parente, um familiar. Eu acho que não há na lei nenhum tipo de restrição em relação a isso. De qualquer forma, ele escreveu uma carta que foi para redes sociais, que teve uma ampla divulgação. Então, é claro que muita gente pode interpretar que esse foi um documento aí, talvez, já mirando redes sociais, né? Quase como uma entrevista. Eu não entendo que tenha sido
para tanto. Não acho que tenha sido algo tão grave. Aliás, eu já vi, por exemplo, repórteres indo a presídios entrevistar pessoas que cumpriam pena, mediante, claro, autorização judicial. Mas a carta não me pareceu algo que, do ponto de vista da lei, fosse algo tão grave assim. Agora, do ponto de vista da lei do Alexandre de Moraes, pode ser grave? Então, é um bom teste para a gente saber se a gente tem uma espécie assim de constituição do B. Assim, mas o Pipiano, só desculpa, Nira, mas Sim. a decisão do Alexandre de Moraes proíbe o Jair Bolsonaro de dar qualquer manifestação em rede de terceiro. Então, a partir do momento que ele usou a rede do Flávio Bolsonaro para ter a sua carta lida, pode ser interpretado como violação, sim, da decisão do Alexandre de Moraes. É bom lembrar que a prisão domiciliar humanitária, né, do Jair Bolsonaro, a primeira lá, né, lá atrás, a cautelar, né, não a definitiva que ele está agora, se deu porque, num evento na Paulista, um líder da oposição, não sei se foi o Jair Bolsonaro, não sei se foi o Flávio Bolsonaro, foi o Flávio. Lucas Ferreira, não sei quem Flávio. foi o Flávio Bolsonaro, né? Ele fez uma live, né, com o Jair Bolsonaro em casa, né? E aí o Alexandre de Moraes, naquela ocasião, identificou que aquilo seria uma violação à decisão dele e colocou ele em prisão comum, né? Tirou ele da prisão domiciliar que ele estava, né? E aí ele ressaltou exatamente isso. Então, acho que pode sim, pode ter algumas implicações. Claro que é uma questão pequena, na minha opinião. Ele não está conclamando nada, não está pedindo nenhum tipo de vamos para as ruas. Pelo contrário, está só ressaltando o que todo mundo já sabe, né? Que o Flávio Bolsonaro é o candidato dele à presidência da República. E é muito pouco, na minha opinião, para Alexandre de Moraes voltar atrás da decisão dele e falar assim, opa, você violou minha decisão ali e está falando por conta de terceiro, logo eu vou reverter a sua prisão domiciliar em uma prisão normal, um presídio comum. Acho que Alexandre de Moraes não faria isso, mas eu não duvidaria, né? Se for ver no pé da letra a decisão do Alexandre de Moraes, no pé da letra, tá? O Jair Bolsonaro, com toda certeza, violou a decisão dele. Ô Felipe, mas aí que está o negócio. No vídeo, eu concordo contigo, porque era uma transmissão ao vivo e ele está impedido desse tipo de manifestação. Agora, a questão é, uma carta, um pedaço de papel, será que é uma violação? Porque a divulgação, na verdade, não foi feita por ele, foi feita por um terceiro. Tem essa questão. Essa é a grande questão. Mas essa é a grande questão que eu sinto, Piperno. Assim, depende para que lado vai. Assim, dá para interpretar dos dois lados. Dá para dar uma dica. O Jair Bolsonaro não sabia que o Flávio Bolsonaro iria ler a carta dele. A carta foi individual para o Flávio Bolsonaro e para a família. Vamos nos unir, vamos deixar a diferença de lado. E o Flávio Bolsonaro, de forma unilateral, né, resolveu ler a todo mundo. Mas eu acho que não corre esse argumento. É um argumento que eu acho que assim, é muito pouco, né, essa carta ser lida pelo Flávio Bolsonaro para o Alexandre de Moraes reverter a decisão dele, claro, né? Mas se for ler ao pé da letra, né, não pode se manifestar por conta de terceiro, né? Pô, ele está se manifestando, o Jair Bolsonaro, por conta do Flávio Bolsonaro. Então, há a interpretação dos dois lados, mas eu concordo contigo. Daria para o Jair Bolsonaro dar uma de João sem braço. Peraí, eu só escrevi a carta, quem leu foi o Flávio Bolsonaro. No caso do vídeo lá da Paulista, ele sabia que ia ter uma transmissão ao vivo na Paulista, né? Então não tem como ele se excusar disso, né? Diferente da carta. Agora, falando sobre pré-campanha e campanha eleitoral, o que muito se diz e que o próprio Marcos Pereira aí do Republicano está preocupado é com o desempenho do Flávio Bolsonaro na campanha. Flávio Bolsonaro nunca disputou uma campanha tão grande, levando em consideração que as eleições que o Flávio ganhou foram todas por conta do espólio do pai, foram todas por conta do sobrenome. Será que agora, Piperno, mesmo com o sobrenome, sendo o único capaz de levar esse sobrenome neste ano, o Flávio Bolsonaro vai conseguir se sair bem na campanha eleitoral? Eu não estou falando nem de números, porque os números, muitas vezes, eles vêm mesmo por conta do espólio do pai. Agora, eu falo nos debates, das campanhas, nas viagens aos estados, na discussão aí com projetos dele e do presidente Lula. O que a gente pode esperar do Flávio?
Eu acho que até aqui ele teve manifestações desastrosas, como, por exemplo, essa da semana passada lá nos Estados Unidos. Quer dizer, aquele tópico lá do adiamento das sanções contra o Brasil, né, do tarifácio contra o Brasil, até que se passasse o período eleitoral, aquilo foi muito ruim. Né? Aquilo foi de uma inabilidade total e até uma desconsideração com o próprio empresariado brasileiro. É como se ele dissesse, olha, então, presidente Trump, veja só, o problema não são as suas tarifas, é o timing. O timing vai me atrapalhar. Então, segura mais um pouquinho e aí o senhor faz isso depois. Então, esse tipo de manifestação que tem aí as digitais dele, e nesse caso, inclusive, foi algo de autoria dele, isso tudo é muito ruim. Se isso for um aperitivo do que ele seria capaz de demonstrar num debate, aí realmente ele vai ter muita dificuldade, porque o debate não seria só com o presidente Lula. Por exemplo, no campo da direita, ele é o tempo todo questionado por alguém de retórica muito agressiva como o Renan dos Santos, que não tem nada a perder, é um outsider, né? Veste um figurino da antipolítica e tal, e não está nem aí para o Flávio e até para consequências judiciais das acusações que ele faz. Então, a minha curiosidade é saber como é que o Flávio Bolsonaro reagiria a esse tipo de pressão. Porque em um debate, além de estar muito bem preparado, o candidato tem que reagir à pressão, né, inerente, né, àquele próprio evento. Felipe, tem um episódio, né, de que o Flávio Bolsonaro desmaiou em um evento em que estava sendo pressionado, então vão usar muito, já estão usando e vão usar muito isso contra ele, né, um debate político é um momento de muita pressão, e o Piperno lembrou muito bem, tem figuras que não têm nada a perder, assim como o Renan Santos, que estão dispostos a falar o que quiser ali ao vivo num debate. Como é que a gente pode esperar que o Flávio se manifeste, que o Flávio se apresente? Lembrando que quando o episódio do relacionamento dele, do áudio do Vorcaro e do Flávio apareceu, por meio do Intercept, o Flávio mentiu e teve uma reação péssima frente à mídia. Primeiro ele riu do repórter que falou com ele, disse que o cara era um mentiroso, que o repórter era um mentiroso. Depois continuou dizendo que tudo era uma grande falácia. E aí a gente pensou, gente, o Flávio não tem uma assessoria, não tem ninguém que esteja orientando, porque assim, tá desastroso. E de lá para cá muita coisa não mudou. Muita coisa continuou semelhante. Assim. O que a gente pode esperar do Flávio nesse debate, nessa campanha de 2026? Nira, até agora o Flávio está demonstrando um total descontrole e total ausência de estratégia. Né? O fato das últimas questões, né, que ele levantou foram problemáticas, né, desde quando ele foi acusado inicialmente de relação com o Vorcaro, ele ter negado, falou, não, você está mentindo, isso nunca existiu, e depois foi revelado o áudio, né, o que mostra claramente uma falta de estratégia. Ninguém perdoa a mentira, ainda mais mentira explícita dessa forma. Né? Então, com toda certeza, isso acabou derrubando, né, o entusiasmo que tinham parte da população no Flávio Bolsonaro. E depois, né, por exemplo, concordo com o Piperno, né, quando ele foi, por exemplo, ao Departamento de Comércio, né, na reunião lá com o setor público, organização civil organizada, né, falar sobre a taxação, ele tinha inúmeros argumentos técnicos para defender a não taxação. E ele escolheu ressaltar o argumento eleitoreiro, né, falando, não, vamos esperar a eleição acabar, porque se você, Estados Unidos, taxar o Brasil em 25%, isso vai acabar empoderando Lula, né? Porque o Lula vai vir com argumento de soberania, com argumento de defesa do Brasil, independência do Brasil, autonomia do Brasil, e isso surtiu efeito no passado e vai surtir efeito agora também no período eleitoral. Deixa para aplicar a tarifa depois das eleições, caso o Lula seja eleito. Ou seja, isso que ele deixou entender. Né? Então foi um argumento completamente eleitoreiro, né? E completamente sem qualquer amparo técnico. Então você vê que até agora o Flávio Bolsonaro está muito mal assessorado. Parece que ele não tem nenhum tipo de estratégia política, não tem nenhum tipo de marqueteiro, de assessor político com qualidade na sua campanha. Aí, outro exemplo também, Neira, só para terminar, quando a Michelle Bolsonaro gravou o vídeo e
parte do vídeo foi contra ele, né? Ele fez uma reunião com as mulheres e não tinha as lideranças principais. Não tinha Damares, não tinha Tereza Cristina, não tinha inúmeras lideranças que deveriam estar lá. E, para terminar, mais ainda, né, parece que os aliados dele nos Estados Unidos estão advogando contra ele também. Né? Quando ele desautorizou o Paulo Figueiredo, e que era o que ele tinha que fazer, o Paulo Figueiredo apareceu numa live falando que ligou para o Flávio Bolsonaro e pediu para o Flávio Bolsonaro desautorizar ele em público. Ou seja, parece que até isso que o Flávio Bolsonaro fez de forma acertada, de desautorizar o Paulo Figueiredo, quando ele falou que mulheres não sabem votar e mulheres casadas votam melhores do que mulheres solteiras, né? Até quando ele veio a público desautorizar o Paulo Figueiredo, quando o Paulo Figueiredo veio a público falar o que falou, parece que também foi uma medida eleitoreira. Não, me desautoriza, porque vai ser bom para você me desautorizar em público. Até nisso, né? Nessa arrogância, nessa empáfia de parte da direita, acaba prejudicando o Flávio Bolsonaro também.